se irradiar por todas as criaturas. Finalmente, ele então pronunciava as seguintes palavras como um termo de consagração e de compromisso moral dos estatutos dos essênios: Deus, Todo-Poderoso, que vitalizais com a vossa energia cosmicamente o coração dos homens, vossos servos, aceitai o voto sagrado que vos é feito por este humilde servidor, que se compromete a aumentar de 2 horas o seu serviço para aliviar os leprosos, socorrer os órfãos, confortar os paralíticos, orar pelos loucos e consagrar-se aos desvalidos, enfermos e perturbados. Senhor, ajudai-me a cumprir a vossa vontade no mundo da matéria e despertar em mim a chama eterna do vosso amor. Em seguida, um adepto consagrado em grau superior acendia o círio do sacrifício da grande lâmpada sagrada, enquanto o servidor do santuário familiar pousava suas mãos na cabeça de cada neófito ou candidato a terapeuta, pronunciando as seguintes palavras, que completavam o testemunho do compromisso espiritual da instituição: seja tua vida conforme a lei do Senhor Criador da vida, as energias benfeitoras absorvidas pelas tuas mãos ou espargidas em teu rosto, neste dia, hão de servir-te para aliviar as dores físicas dos nossos irmãos necessitados, até que a florescência do amor possa ajudar-te a aliviá-los em espírito. Pergunta: e ser-vos-á possível descrever-nos algo do cerimonial dos candidatos admitidos no círculo interno dos essênios? Ramatiz: não podemos nos alongar em minúcias iniciáticas e violar regras que tinham por finalidade testemunhar aos mestres as reações emotivas, a capacidade mental e o discernimento espiritual dos seus adeptos, cuja ordem fraternista ainda existe no mundo oculto e já se organiza e se dissemina no orbe terráqueo sob o comando do Cristo Jesus. No entanto, dir-vos-emos alguma coisa quanto à sua significação espiritual do rito prescrito aos noviços, que após o testemunho de filiação e estágio de observância moral nos santuários menores, eram depois credenciados para sua iniciação no círculo interno. Após o compromisso espiritual assumido diante do mestre maior da iniciação, o noviço submetia-se aos testes de aptidão e controle mental, o que não achamos oportuno descrevê-los a ironia, descrença ou incompreensão do mundo profano ainda tão materializado nas suas relações humanas. O discípulo que já havia alcançado o grau máximo no santuário menor e se candidatava ao círculo interno, então envergava um hábito leve, de cor azul celeste, símbolo da vida extraterrena, pois a tradicional veste branca dos essênios era exclusiva dos iniciados nos últimos graus, cuja vida profana já se mostrasse imaculada e livre de críticas. Em seguida, o noviço ajoelhava-se diante do altar dos 7 livros sagrados, os quais simbolizavam e aludiam ao trabalho operoso dos 7 maiores profetas da Terra e das 7 instituições fraternistas responsáveis pela evolução espiritual do homem. O seguir, ele submetia-se à purificação simbólica pelo incenso extraído do sadalho e depois se concentrava invocando os senhores dos destinos humanos e rogando permissão para devotar-se também à tarefa de esclarecer o espírito do homem, além do compromisso anterior de aliviar-lhe as dores físicas. Essa face era a consagração definitiva do homem novo, cidadão sidéreo, que dali por diante passaria a operar só em função da vida eterna e superando cada vez mais o homem velho do instinto animal. O ingresso no círculo interno desfazia os laços e as ligações da personalidade humana com as especulações utilitaristas da vida material, pois o essênio, dali por diante, transformava-se numa peça viva da confraria a serviço incondicional da redenção do espírito humano. Quando o ambiente dos santuários maiores se saturava de vibrações puras e energéticas, pela presença de iniciados de alto quilate espiritual, ou de visitantes da estirpe de Jesus, então ali se condensava ectoplasma suficiente para proporcionar a materialização de entidades superiores e a produção da voz direta. Isso sucedeu na Transfiguração, no Monte Tabor, porque ali também se congregavam muitos anciãos do Conselho Supremo da Confraria dos Essênios.
Então o influxo das vibrações angélicas de Jesus, conjugadas às energias emanadas dos iniciados dos demais santuários, produziram a tela ectoplásmica hipersensível, que permitiu aos espíritos de Elias e Moisés projetarem as suas características pessoais, dando o testemunho de que também haviam sido precursores da obra de Jesus, embora operando apenas na lavradura do terreno. Capítulo 27. Os últimos dias da vida de Jesus. Pergunta: que nos dizeis dos últimos dias da vida de Jesus? Ramatiz: alguns dias antes da crucificação, Jesus deduziu que, embora suas ideias fossem bem acolhidas pelo povo em comum e mesmo por muitas pessoas cultas e afortunadas, era necessário reavivá-las como novos estímulos doutrinários, pois as suas pregações evangélicas, devido à rotina do mundo material, já denunciavam enfraquecimento entre os seus próprios discípulos e adeptos, os quais manifestavam certo desânimo ante a demora quanto à concretização do reino de Deus, esperado ansiosamente desde há 3 anos. Aliás, tal situação era justificável, pois aquela gente supersticiosa e imediatista não possuía força espiritual suficiente para alimentar durante muito tempo um ideal que estaria muito acima do prosaísmo da vida humana. Eram criaturas escravas do meio ambiente, cuja aventura e prazeres dependiam exclusivamente das compensações materiais. Jesus também se preocupava com os laços de família e as obrigações que ainda prendiam diversos dos seus discípulos mais chegados, os quais se mostravam ansiosos pelo término daquela peregrinação incessante pelas cidades da Judéia. Era evidente que todos os dias surgiam partidários entusiastas, tal como ainda hoje acontece nos movimentos políticos, filantrópicos, de relevo social. Mas em breve esse entusiasmo se arrefecia, passado o efeito das primeiras emoções e também pela demora dos bens aludidos por Jesus. O desalento crescia à medida que prosseguiam as peregrinações no diapasão costumeiro. E os discípulos não escondiam o desejo ardente de retorno ao lar para a vida em comum com a família. Pedro e outros não dispunham de tempo suficiente para seguirem o Mestre, pois eram casados e sua família os requeria frequentemente devido às necessidades da casa, e os discípulos que eram solteiros, sustentavam os pais velhos e parentes enfermos. Ademais, as pregações de Jesus eram cada vez mais importunadas pelos espiões e esbirros do Sinédrio, que semeavam sarcasmos e provocações para perturbar a harmonia entre os ouvintes. E o pior era que Jesus não permitia nenhuma reação vigorosa, alegando que sua doutrina era só de amor e paz. Embora os partidários mais fiéis continuassem devotando os mais puros sentimentos à causa cristã, enfraquecia-se aquela harmonia dos primeiros dias e o empreendimento perdia vitalidade. Elementos novos, mas interessados nos proventos que poderiam advir da fundação do novo reino prometido por Jesus, concorriam para as falsas interpretações do Evangelho entre os demais, solapando assim as bases do cristianismo. Depois se mostravam insatisfeitos, impacientes e com ideias próprias, ocasionando discussões estéreis, que visavam apenas objetivos materiais. Aliás, é a própria história sagrada que menciona a zanga de Pedro contra essas insatisfações e desavenças frequentes no seio do grupo interesseiro, e que o leva a protestar junto ao Mestre Jesus, alegando: Mestre, essa gente não segue os vossos ensinamentos. E Jesus, sempre sereno e tolerante, então lhe responde: que te importa que não me sigam, Pedro? Segues-me tu. Jesus, persuadido de que não mais seria conveniente prosseguir no diapasão costumeiro, rebuscou no âmago do coração o sentimento mais temo e na mente a solução mais sensata, para então ajustar e unir, apaziguar e incentivar, prometer e realizar. Malgrado o calor afetivo, a fidelidade espiritual dos discípulos mais íntimos às suas ideias elevadas, reconhecia que inquietação, o desânimo e a impaciência, realmente estavam lavrando fundo na alma de seus seguidores. Os adeptos mais decididos achavam Jesus demasiadamente conciliador,
tolerante e acomodatício, que só resolvia as querelas com seus detratores através das armas empíricas do perdão, da resignação e da paciência. Isso, segundo eles, desacreditava o movimento cristão, pois a interferência de adversários cínicos e mordazes semeava a descrença naquela gente simples e tola, que deixara seus bens materiais para seguir um profeta nômade. Achavam que, decorridos 3 anos nessa expectativa, já era tempo de se tentar empreitada corajosa, para dar posse ao Mestre como Rei de Israel e o Salvador do povo judeu. Em face das queixas e dos descontentamentos que ouvia em torno de si, Jesus concordou em tentar-se algo para avivar a sua doutrina, mas isso sem desmentir os princípios cristãos do amor e do perdão que fundamentavam seus ensinos. Porém, de relance, não via um modo eficiente para solucionar aquele impasse delicado, o que devia ser feito o mais breve possível, pois o seu organismo também apresentava-se combalido e ele temia partir antes de consolidar sua obra. Pergunta: e quais eram os sentimentos e as disposições emotivas dos apóstolos, nesses dias de inquietude e insatisfação dos demais partidários do Mestre Jesus? Ramatiz: Pedro era sempre infatigável, decidido e fiel, sua alma rude, mas de sentimentos afáveis, aceitava sem protesto qualquer instrução ou recomendação do Mestre. Por isso, a história o consagrou como a rocha viva, em que Jesus assentou a base de sua igreja. As suas próprias vacilações durante a prisão do Mestre, ele depois as redimiu pela sua morte sacrificial em Roma, quando foi resignadamente crucificado de cabeça para baixo. Após a morte de Jesus, Pedro devotou-se de corpo e a uma causa cristã e só raramente retornava ao seio da família para um breve aconchego afetivo. Outros apóstolos, como Bartolomeu, André, Felipe e Tadeu, também estranhavam a demora do Mestre em manifestar as suas forças gloriosas ou de pôr-se a caminho de Jerusalém para as pregações eloquentes, onde deveria assumir o poder sobre Israel e cumprir a profecia do Velho Testamento. Aliás, Felipe não confiava no sucesso daquela empreitada messiânica, alegando a necessidade de um sangue novo, dinâmico e resoluto, que viesse galvanizar a todos. Bartolomeu era uma peça indecisa, que não sabia bem para onde pender, faltava-lhe entusiasmo e deixava-se arrastar pelas palavras dos mais eloquentes, movendo-se qual autômato entre os companheiros à espreita de novidades. Tomé e Simão Cananeu já não confiavam em Jesus quanto ao futuro. Eles amavam seu querido Mestre, mas não escondiam a dúvida quanto à realização de todos os acontecimentos preditos por ele. Em suas confabulações reservadas, chegavam a alimentar a ideia de que Jesus às vezes não parecia lógico e sensato nas suas divagações, razão porque nem tudo que ele pregava deveria ser aceito sem reservas. Mateus, reservado e atencioso, não destoava da comunidade, pois trazia em si a disciplina do homem habituado a lidar com a alma humana e ser mal julgado. Apesar do bom procedimento, André e Tadeu formavam o grupo à parte, pois não possuíam envergadura para imporem suas ideias. Por isso, facilmente aceitavam as palavras do Mestre Jesus e aguardavam tranquilamente os acontecimentos, enquanto Tiago, irmão de João, sofria a influência deste e esperava o milagre das legiões angélicas intervirem no momento oportuno. João, o discípulo amado, cuja afeição, atividade e desprendimento eram incomuns, possuía um caráter superior e se devotava incondicionalmente à causa cristã. Jamais demonstrou o tédio, cansaço ou pós-dúvidas a seu querido Mestre. No entanto, a sua alma de poeta, responsável pela apoteose do próprio Evangelho, vivia povoada de fantasias e superstições, tornando-se um crente fácil do miraculoso. Humilde, contemplativo e boníssimo, jamais feria os direitos alheios ou se interessava pelos proventos materiais. Infelizmente, vivia alheio à realidade humana e, por isso, passou-lhe despercebido o truncamento sedicioso que, pouco a pouco,
se fazia no seio do movimento cristão, através da má influência de Judas e seus apaniguados. João preocupava-se demasiadamente com o julgamento da história sobre Jesus, e assim procurava extirpar qualquer opinião ou acontecimento desairoso que pudesse desmenti-lo em relação às profecias do Antigo Testamento. Quase todos os milagres de Jesus, discutíveis nos evangelhos, tiveram sua origem nos relatos compilados por João e, mais tarde, exagerados pela tradição oral daqueles que ouviram. A ressurreição e ascensão do Mestre, em corpo e alma, assim como diversos fatos bíblicos que lhe foram atribuídos, eram apenas justificações das predições do passado. Finalmente, havia Judas, filho de Simão Iscariotes, homem retraído e indócil, que vivia entre os apóstolos mas não comungava com seus sentimentos, pois não escondia os seus ciúmes pela preferência que Jesus devotava a Pedro, a João e Tiago, o maior. Ele movimentava os bens da comunidade, da qual era tesoureiro, em negócios especulativos e até perigosos, mais preocupado com o êxito material do cristianismo do que com a sua mensagem essencialmente espiritual. Judas sentia-se atraído pelos ricos e poderosos, pois não perdia ensejo de doutrinar os afortunados, políticos influentes e sacerdotes de Jerusalém, alegando aos companheiros que não poderia haver sucesso no movimento cristão libertador, através de criaturas famintas, maltrapilhas e ignorantes, que constituíam a corte de Jesus. Fazia promessas atraentes e assumia compromissos prematuros, prometendo ótimas regalias para os candidatos que fizessem o seu ingresso no reino de Israel, como fundadores, pois o Messias estava prestes a se revelar e seria o supremo mandatário do povo judeu. Em verdade, ele não confiava no êxito da causa cristã pela interferência de legiões angélicas, como admitiam quase todos os seus partidários, nem acreditava que isso se realizaria por força da profecia de Isaías e Miqueias, razão porque há muito tempo buscava atrair homens de temperamento enérgico e experimentados, a fim de assegurar a vitória final. Judas não consultava os demais companheiros em suas empreitadas ocultas, pois pretendia precipitar os acontecimentos e assim obrigar Jesus a agir, de imediato, no sentido de fazê-lo marchar para Jerusalém, onde então viria às suas mãos o poder da Judéia. Caráter dúbio e utilitarista, ambicioso e imprudente, ele não acreditava no reino de Deus expresso pela fórmula espiritual que exigia o sacrifício e a renúncia dos homens. No entanto, reconhecia em Jesus um líder e comandante inato, que sabia regimentar as multidões pela força hipnótica de suas ideias e pela eloquência de suas palavras. Era óbvio que ninguém resistiria em Jerusalém ao verbo inflamante do Rabi da Galileia, quando ele conclamasse todos os judeus para o arremesso histórico de expulsar os romanos e destronar Herodes. E concluía: essa jornada vitoriosa e segura, Jesus iria dever a ele, Judas, que ousadamente não vacilaria em agir por iniciativa própria. Seria um serviço valioso prestado ao Mestre Jesus e à causa, no que jamais João ou Pedro poderiam superá-lo. Pergunta: como procedeu Jesus para modificar essa situação espinhosa entre os seus próprios discípulos e partidários, que se mostravam cada vez mais indiferentes ou desanimados, devido à rotina das peregrinações pela Judéia? Ramatiz, tendo reconhecido a infiltração de sentimentos de discórdia, hesitação e inconformidade entre os seus fiéis amigos e seguidores, o que, dali por diante, dificultaria o ritmo produtivo das pregações evangélicas, Jesus preocupou-se realmente com esse problema grave. Sem dúvida, sua obra sofreria sério desgaste se a dissidência, o ciúme ou as desavenças viessem a tornar-se públicas e servirem de exploração capciosa aos inimigos da causa cristã. Ademais, o sacerdócio de Jerusalém não só admitia o perigo das ideias revolucionárias de Jesus, como se mostrava enciumado de suas pregações cada vez mais bem acolhidas pelo povo numeroso e entusiasta.
Caifás havia ordenado severa vigilância sobre o Rabi de Nazaré, exigindo um relatório diário de todos os seus passos e aconselhando aos seus esbirros que tudo fizessem para inculpá-lo, o mais breve possível, ante as autoridades romanas. Assim, em primeiro lugar, Jesus procurou solucionar o problema da vida em comum dos seus discípulos, auscultando-lhes as dificuldades e as obrigações com a família e outros deveres prosaicos do mundo. Reservou as tarefas inadiáveis e mais urgentes para os solteiros, desobrigando os casados para atenderem com mais frequência aos problemas da sua parentela. Em seguida, pôs-se a refletir quanto ao modo de variar a forma de suas pregações evangélicas mantidas há 3 anos, a fim de avivar a alma de todos os seus fiéis. No entanto, malgrado a sabedoria e os sentimentos tão elevados de Jesus, jamais ele poderia alterar o ritmo encantador de suas prédicas, dispensar o emprego daquelas parábolas de tema penetração espiritual, ou abandonar os lagos, os montes e os lugares pitorescos da natureza, que tanto lhe serviam de moldura poética. Eram sermões simples, afetivos e facilmente compreensíveis por todos os ouvintes, cujas palavras se emolduravam pela ternura, esperança e pelo amor que fluíam daquele reino de encanto e beleza extraterrenos. Não havia dúvida, os pobres, os infelizes e os enfermos continuavam a segui-lo docilmente esperançados, mas faltavam os milagres convincentes, à luz do dia, pois os que eram narrados sob cessos de imaginação não convenciam e isto aumentava a vacilação na fé e na crença das multidões. Jesus era o profeta querido, o Rabi adorado, o homem justo e bom, mas as almas primitivas, como as crianças, em breve cansam, quando submetidas à disciplina severa ou às normas de boa conduta, que não proporcionam compensações imediatas. Inúmeras vezes, Jesus lhes havia dito que Deus alimenta as avesitas e veste os lírios dos campos e acrescentava que isso ele também faria com os seus filhos. No entanto, para aquelas mentes interesseiras, preocupadas exclusivamente com a sua própria ventura, aliás, espíritos submetidos ainda às provas kármicas da pobreza, doença e humilhação, só lhes animaria a fé titubeante o que fosse visível, positivo e imediato. Obviamente, o mestre teria de mobilizar novos recursos algo atraentes para sustentar aquela gente no mesmo diapasão de ânimo e confiança em suas palavras e esperanças no futuro. Mas as suas providências não chegaram a se concretizar em tempo, pois o mês de março chegava ao fim e ele foi crucificado alguns dias depois, em princípios de abril, na sexta-feira próxima da Páscoa. No entanto, assediado pelos seus apóstolos e principalmente por Pedro, que também se deixara impressionar pela opinião de centenas de partidários da causa cristã, Jesus se deixou mover por estranho impulso oculto e resolveu atendê-los, seguindo para Jerusalém e ali pregar a sua doutrina durante as festividades da Páscoa. Sempre relutara quanto a essa viagem a Jerusalém, o que considerava um evento prematuro para suas pregações impregnadas da poesia e do encanto provincianos da Galiléia. Temia a recepção frígida dos jerusalemitas, sempre sarcastas para com as ideias e os empreendimentos dos galileus, ou ser motivo de escárnio ou enfrentar, em público, os sacerdotes duros de coração, embora hábeis e astuciosos malabaristas das letras e dos sofismas. Sem dúvida, sua obra seria desgastada em Jerusalém, com sérios prejuízos para o futuro, caso retomasse a Nazaré frustrado e humilhado. Tomé, cauteloso e ponderado, considerou que a ida de Jesus a Jerusalém não passava de perigosa aventura, pois circulavam rumores de que seria preso ao chegar à cidade. E talvez a ordem de sua captura já estivesse expedida. O mestre tomou-se pensativo ante as ponderações razoáveis e sensatas de Tomé, pois se nada temia quanto à sua própria vida, muito afligia um destino precário daquela obra erigida à custa de renúncias, amarguras e perseverança. Nada o atraía no mundo material, cujas sensações e prazeres jamais o faziam vibrar em sua avançada sensibilidade psíquica,
mas hesitava em tomar qualquer decisão, esperançado de encontrar em Jerusalém o combustível adequado para inflamar a chama da fé e do ânimo, que ameaçava apagar-se no coração dos seus discípulos e amigos. Enfim, não vislumbrava outra alternativa fora de pregar o Evangelho em Jerusalém, que se lhe afigurava ser a última esperança para conseguir o desejado estímulo renovador dos seus adeptos. Decidido, reuniu seus fiéis e transmitiu-lhes a boa nova de sua ida a Jerusalém, não como visitante, mas para pregar durante as festas de Páscoa nas praças, sinagogas, escolas e talvez nos pátios do próprio templo, onde só discursavam ao povo os mais famosos oradores da Judéia. A notícia alvissareira galvanizou seus discípulos e ateou o mais vibrante entusiasmo na turba que o seguia à cata de proventos materiais. O reino de Deus e o trono de Israel estavam próximos, pois Jesus decidira-se a empreender a tão esperada marcha a Jerusalém. A alegria foi contagiante, um sopro renovador e poderoso vitalizou até os mais pessimistas. Jesus encontrava-se hospedado na casa da família de Ezequiel, em Betânia, quando resolveu consentir em pregar na cidade de Jerusalém. A efusiva novidade foi transmitida a todos e disseminou-se por toda a província. Em breve afluía gente de todos os recantos de Betânia, dominada pelo intenso júbilo de participar do esperado reino de Deus, na terra, a ser instituído em breve pelo Messias, conforme predisseram os mais abalizados profetas do Velho Testamento. Os discípulos mais chegados moviam-se céleres, levando e trazendo notícias entre o Messias e os seus entusiastas seguidores. Ninguém opunha qualquer dúvida ou sequer admitia a mais leve frustração naquela aventura, que se delineava como o arremate final das pregações de Jesus. O Mestre iria a Jerusalém não somente pregar a boa nova e o reino de Deus, mas inquirir os poderosos, afastar os sacerdotes cúpidos e exploradores do povo infeliz, assim como libertar o povo eleito do jugo romano. As multidões o esperariam festivas às portas da cidade para recepcioná-lo, como se faz dignamente a um rei, e o levariam em triunfo pelas ruas até a cidadela do templo. Ali, Jesus seria consagrado em sua augusta majestade divina e da inexpugnável fortaleza seguiriam para o palácio de Herodes, onde ele assumiria o poder, em cumprimento da profecia de Isaías e Miqueias. Diante da casa de Ezequiel, a multidão dava vivas a Jesus num delírio de festa. Os apóstolos sorriam, felizes, contagiados pelo entusiasmo da turba e faziam coro às hosanas ao Mestre. Apenas Tomé, o homem cauteloso, Felipe, o pessimista, e João, sempre ali à ruidosidade do mundo, não comungavam dessa demonstração que prenunciava trágicos acontecimentos para breves dias. Pergunta: qual foi a reação de Jesus ante o entusiasmo de seus apóstolos e de seu povo, ao festejá-lo como rei libertador de Israel, a caminho de Jerusalém? Ramatiz. As primeiras exclamações de júbilo do povo haviam contagiado agradavelmente o Mestre Jesus e até o persuadiam de ser útil o seu acerto em ir pregar em Jerusalém os princípios do seu Evangelho, embora tivesse certeza de submeter-se a um batismo de fogo entre os orgulhosos jerusalemitas. Mas, logo em seguida, ficou estupefato e ao mesmo tempo pesaroso, diante da distorção perigosa que a multidão atribui aos seus valores espirituais, pregados há mais de 3 anos. Era obrigado a reconhecer que Tomé e Mateus tinham sobejas razões, quando advertiam de uma infiltração oculta no movimento cristão, desviando em sentido oposto à essência sublime do seu evangelho. O próprio Pedro não escondia o seu júbilo e os demais apóstolos já o tratavam com maior deferência, juntando-se às festivas aclamações ao rei de Israel. No entanto, Jesus sentia-se algo culpado daquela situação, pois em face de sua vida essencialmente introspectiva e vivendo isolado das atividades cotidianas dos seus adeptos, ele desconhecia as transformações que ali se processavam por força do primarismo humano.
Mas não havia qualquer dúvida quanto ao fato de que a multidão seguia incendida pelo entusiasmo das emoções descontroladas, preparando-se para ir a Jerusalém sob o mais imprudente aspecto sedicioso. No seu júbilo infantil e indisciplinado, os seus partidários esqueciam-se de refletir na perigosa contingência do povo de Jerusalém e pensar de modo diferente. E se, em vez de aclamarem Jesus como um rei triunfante capaz de galvanizar a cidade, os jerusalemitas apenas o considerassem um profeta provinciano liderando uma corte de campônios, pescadores e artesãos arruaceiros? Jesus sentiu infinita amargura invadir-lhe o coração boníssimo, ante a perspectiva trágica de sua obra se desintegrar sob a força destruidora dos espíritos das sombras a comandar a imprudência daquela gente ingênua. Era muitíssimo tarde para mudar de ideia, mas jamais deveria ir a Jerusalém antes de esclarecer aquela turba inconsciente de sua própria disposição sediciosa. Enfrentava terrível dilema, pois a sua doutrina tanto poderia se esfacelar ali mesmo, em Betânia, caso arrefecesse o entusiasmo de seus partidários pela recusa de ir a Jerusalém, como isso poderia acontecer na própria metrópole judaica, em luta em glória contra os romanos e os esbirros do Sinédrio. Após cessarem as manifestações de alegria e os aplausos do povo de Betânia e dos adeptos que o seguiam desde as últimas peregrinações pela Judéia, o mestre recolheu-se ao seu aposento, na casa de Ezequiel, e ali orou fervorosamente a Deus, rogando-lhe a graça do esclarecimento superior. Conhecia Jerusalém e já havia trabalhado na cidade como auxiliar de carpintaria, entre os 15 e 23 anos, mas sempre evitava quaisquer pregações se ainda não se sentisse preparado para impressionar aquela gente boliçosa. Reconhecia que anuiria tal projeto tangido por estranha força oculta vibrando em sua própria alma. O que o aguardava em Jerusalém? A glorificação de sua obra, o arremate feliz da sua existência devotada incondicionalmente ao bem da humanidade ou, apenas, as cinzas tristes das ideias que sublimes consumidas na fogueira da imprudência e da estultícia humanas? Jesus era a entidade de alta estirpe sideral, alma poderosa e da maior sensibilidade intuitiva na face do orbe. No entanto, submerso na carne, sem gozar de privilégios ou favores divinos, ele se mortificava na angustiosa indagação de vislumbrar o caminho mais certo que deveria seguir, mesmo que isso custasse a vida humana, mas sendo orientado pela vontade do Pai. Pouco a pouco, sua elevada intuição sintonizou com o alto e sentiu-se envolto por inefável vibração benfazeja, desaparecendo-lhe as angústias e as hesitações sobre o que deveria realizar. Através do fenômeno ideoplástico mediúnico, muito conhecido dos espíritas e ocultistas modernos, projetaram-se em sua mente alguns dos quadros dolorosos que, mais tarde, viveria em Jerusalém, exceto o drama do Calvário. A perspectiva do sacrifício de sua própria vida, como preço implacável para a sobrevivência imaculada da mensagem evangélica, inundou-o de júbilo e despertou-lhe a mais sublime euforia espiritual. Dissiparam-se todas as suas dúvidas e desapareceram todas as aflições, pois Jerusalém não se mostrava uma aventura perigosa à obra cristã, mas sim o arremate glorioso, o fecho de ouro para a preservação do sublime evangelho. Cabia-lhe viver e ao mesmo tempo morrer pelos princípios que viera pregar aos homens, a fim de cimentá-los para a posteridade através da renúncia de sua vida e o destemor da morte. Jesus, então, deixou o pequeno aposento onde recebera a clara intuição de sua próxima e trágica morte, embora ignorando-lhe a forma, e surpreendeu-se ante Pedro e João, que o esperavam junto à porta, com certa aflição e temor na fisionomia, dizendo que se sentiam dominados pelo pressentimento doloroso de sérios perigos que os esperavam em Jerusalém. Então, o Mestre Jesus, tranquilo e pensativo, reuniu todos os discípulos em torno de si e, fitando-os com familiar ternura, dominado por estranha saudade que lhe pressionava o coração, proferiu as seguintes palavras de prudente advertência, mas impregnadas de compreensão e benevolência,
Ensinei-vos o caminho da vida eterna, a prática da virtude e a renúncia às honras falazes do mundo. Honrai a vossa memória e o vosso coração. Vivei a paz de espírito que permanece acima das glórias e dos poderes transitórios do mundo de César. Pois aquele que confiar em mim, disse o Senhor, eu o vestirei e o alimentarei por toda a eternidade. Não vos aflijais pelos tesouros do mundo, porque vós sereis ricos no céu. A palavra do Senhor se faz quanto à vida eterna, a qual jamais está nas cogitações dos poderosos do mundo. Em seguida, o Mestre Jesus ergueu-se e, num arremate significativo, quase num apelo comovente, exclamou: por que me buscais nos caminhos das honras e das glórias do mundo, quando eu sempre vos digo que meu reino não é deste mundo? Enquanto os apóstolos se entreolhavam, surpresos e inquietos, Jesus fez-lhes um aceno afetuoso e retirou-se de entre eles. Pergunta: e quais foram os últimos momentos de Jesus junto à sua família em Nazaré? Ramatiz: antes de partir de Betânia para Jerusalém, Jesus desejou rever e despedir-se de sua mãe, de seus parentes e amigos mais íntimos. E assim, dirigiu-se primeiramente a Nazaré. Já não opunha dúvida de que jamais voltaria para sua querida cidade, onde vivera sua infância agitada e modelara seus sonhos de redenção do gênero humano. Sentia, antecipadamente, no imo da alma a saudade da paisagem colorida, do povo hospitaleiro e dos lagos serenos. O seu infinito amor e perene ternura fazia-me vibrar intimamente com todas as coisas e seres que o rodeavam. No entanto, a própria família se lhe tornava cada vez mais hostil e estranha, pois nesse último retorno a Nazaré teve uma das piores acolhidas por parte de seus irmãos e parentes, que há tempo já haviam se reunido a fim de impedir Jesus na continuidade das pregações, cada vez mais perigosas. Finalmente, conseguiu reunir todos os membros da sua parentela carnal e os exortou a que seguissem o caminho do Senhor, desapegando-se dos bens do mundo, pois advertia que jamais voltaria de Jerusalém, visto estar disposto a dar sua vida pela sobrevivência de sua obra. De princípio, só despertou o ar irônico dos irmãos mais velhos, filhos de Débora, primeira esposa de José, o que o fez parecer um estranho no seu próprio lar. Mas assim que afirmou estar disposto a morrer pela causa cristã e que iria a Jerusalém submeter-se à prova de fogo, enfrentando o sacerdócio do templo e os esbirros do sinédrio, foi acremente censurado por suas ideias perigosas, por sua ofensiva lei e à tradição hebraica. Acoimaram-no de vagabundo das estradas, profeta comandando uma corte de malandros e andrajosos, que havia fugido dos deveres do homem comum, não cooperando no sustento do lar, abandonando sua mãe viúva. Efraim, o membro mais rico da família, que movimentava bens de raios e especulava com moedas da Galiléia, dono de boas propriedades rurais, foi o mais insultuoso, ameaçando interditar Jesus, por considerá-lo um demente, que punha em perigo a tranquilidade da família, na sua obstinação contra o sacerdócio judeu e autoridades romanas. Ele temia desesperadamente que seus bens pudessem ser sequestrados, conforme acontecia, quando a justiça hebraico-romana exigia da própria família a cobertura de prejuízos causados por algum membro sedicioso. Jesus manteve-se silencioso durante a discussão, ante as censuras de seus parentes e irmãos fortemente influenciados por Efraim, os quais pareciam julgá-lo num tribunal doméstico. Mostrou-se conformado, pois ali começava realmente suas dores e sua paixão, na forma daquelas censuras, insultos e ameaças de seus próprios familiares. Estava cansado, pobremente vestido e seu rosto não escondia a tristeza da ausência de afetos dos seus próprios consanguíneos, que não podiam compreendê-lo quanto ao seu apaixonado devotamente ao bem da humanidade. É certo que nenhum ressentimento se fazia no seu coração boníssimo, pois entendia perfeitamente que eles não estavam em condições espirituais para viverem uma existência liberta de interesses e paixões. Apenas Tiago, irmão de Maria, e seu tio,
que frequentemente conversava com Jesus e sempre se revelara companheiro incondicional até os últimos dias, procurava justificá-lo perante os demais irmãos, cunhados e cunhadas, temerosos da hostilidade de Jerusalém. Tiago, seu irmão menor, num assomo de entusiasmo e contrariando a vontade dos mais velhos, ali mesmo jurou acompanhar Jesus até Jerusalém e ajudá-lo a divulgar os princípios da obra cristã. Jesus descansou 2 dias no seio do lar, pois pretendia antecipar-se em Jerusalém uma semana antes da Páscoa. Apesar da hostilidade de seus parentes mais exaltados, ele ainda gozou de um bom lenitivo por parte de suas irmãs, principalmente Ana, que muito se afinava com ele. Trataram-no com muito carinho, como é mais próprio dos sentimentos brandos e acessíveis da mulher, chegando a interessar-se por suas ideias e a desejarem-lhe êxito em Jerusalém. É certo que não podiam entender o sentido místico e profundamente espiritual de sua obra messiânica, empreendida sem qualquer objetivo utilitário. Em doce colóquio com essas irmãs queridas e sua mãe, que fortemente influenciada por Efraim desaprovava o prosseguimento das pregações, Jesus recuperou-se na sua emotividade abatida e o ânimo já se mostrava em suas faces. Maria também se comovera após ouvir as ternas palavras de seu filho querido e a dramática narrativa do que significava aquele marcha a Jerusalém para a consolidação do cristianismo libertador dos pecados humanos. Não era mulher de grandes recursos intelectivos, mas possuía os melhores sentimentos do mundo. Por isso, candidamente, ela também fez sentidas exortações a Jesus para permanecer no lar, em companhia da família, e abandonar suas ideias perigosas e sonhos irrealizáveis. Lembrou-lhe a antiga oferta de Efraim, que lhe daria o comando de alguns bens da Galiléia do Norte, ou administração no suprimento das barcaças dos lagos, evitando, assim, quaisquer dificuldades ou perseguições contra a família, por parte do Sinédrio ou das autoridades romanas. Jesus ouvia silencioso aquela exortação amorosa de sua adorada mãe, mas não se deixou persuadir e abandonar a sua viagem a Jerusalém. Através de sua elevada corteza espiritual, fez-lhe ver o motivo por que conseguira sobreviver no mundo hostil da matéria e relembrou-lhe os primeiros dias de infância, quando sua alma já havia abdicado de todos os bens da vida para servir ao Senhor, em espírito. Aquilo era próprio do seu temperamento espiritual e ele jamais vivia em função de qualquer benefício ou gozo pessoal. A sua aventura provinha somente desse sonho ideal de semear a felicidade nos corações alheios. Resistindo a todos os apelos das irmãs e de sua mãe, às ameaças e aos insultos dos demais parentes, Jesus decidiu-se a partir, tendo, no dia anterior, combinado com os seus discípulos e outros companheiros para o esperarem na zona sul, à saída da cidade. A sua despedida foi entremeada de apodos e ditos ferinos de seus familiares despeitados ou enraivecidos, enquanto Efraim tinha os olhos com gestos de ira e desespero. Alguns chamaram-no de fujão e os discípulos imprudentes que vinham se achegando tiveram de retornar ameaçados de represália. Zombaram de seu título de filho de Deus e expuseram suas ideias de modo leviano e tolo. Tudo fizeram para irritá-lo numa desforra de última hora ao vê-lo obstinado nos seus propósitos das pregações em Jerusalém. Jesus manteve-se irredutível e, rogando ao Pai que perdoasse os seus parentes enseguecidos pelos interesses do mundo, abraçou suas irmãs e beijou ternamente Maria, arrancando-lhe lágrimas sentidas. Mesmo taxado de louco e de tolo, o mestre ainda voltou-se minutos depois e acenou amorosamente para todos, enquanto sob os protestos dos mais velhos, Tiago, o irmão menor, caminhava a seu lado, de fisionomia aberta, num afetuoso sorriso. Jesus tentou fazê-lo voltar, mas isso foi impossível. O seu jovem irmão por nada deixaria de conhecer Jerusalém. O grupo familiar ficou silencioso e, ao longe, apenas Maria e as irmãs pareciam acenar afetuosamente. Efraim apressou-se a seguir para Jerusalém e, no mesmo dia em que lá chegou,
Tentou por todos os modos interditar Jesus como louco e impedi-lo de continuar sua pregação evangélica. Mas o seu recurso desesperado, atribuindo insanidade ao Rabi de Nazaré, não encontrou guarida no juízo público, uma vez que seu irmão não havia cometido qualquer delito ou ato que justificasse tal petição. Esse é o motivo principal por que Jesus guardou extraordinário silêncio durante o seu interrogatório e julgamento, tudo fazendo para ser o único culpado, a fim de resguardar de qualquer acusação pública sua família terrena tão atemorizada, pois quando os juízes indagaram dos seus ascendentes, respondeu-lhes laconicamente que não tinha irmãos nem parentes. Capítulo 28. Jesus e sua entrada triunfal em Jerusalém. Pergunta: que nos dizes sobre a entrada triunfal do Mestre Jesus em Jerusalém? Ramatiz: no domingo que antecedia a semana da Páscoa, Jesus e seus discípulos partiram de Betânia em direção a Jerusalém. O Mestre seguia silencioso e preocupado, antevendo os acontecimentos trágicos para breves dias. Seus amigos e adeptos, no entanto, acompanhavam-no dominados por intenso júbilo, certos de que chegara o momento tão ansiosamente esperado. Jesus seria o fermento, o catalisador absoluto do povo eleito, o embaixador de Israel unindo todas as ovelhas num só redil. Já não se tratava de crença, doutrina ou movimento religioso. Era uma causa nacional, em que toda Jerusalém marcharia ao lado dos galileus. A cidade de Deus precisava ser escoimada das impurezas dos infiéis e do insulto da águia romana, que deveria ser destroçada sob os tacões dos judeus heróicos e decididos, sob o comando do invencível profeta e Messias Jesus. O reino de Deus tardaria apenas por algumas horas e jamais se viu criaturas tão festivas e animadas. À medida que a caravana percorria as estradas de Betânia a Jerusalém, acudiam novos adeptos, simpatizantes, aventureiros e até roaceiros, entusiasmados ante as perspectivas compensadoras daquele movimento do Rabi de Nazaré sobre os homens do caminho. Cada vez mais engrossava a turba bulhenta em torno do grupo apostolar. Os mais entusiastas cantavam e riam, enquanto outros batiam palmas, davam vivas a Jesus e o saudavam como Rei de Israel. A notícia alvissareira espalhava-se pelos arredores de Betânia e arregimentava multidões de criaturas, que mesmo horas depois seguiam-me no encalço de Jesus, a fim de consagrá-lo em Jerusalém. Caravaneiros, peregrinos e aventureiros encontrados pela estrada recebiam convites atraentes e riam do júbilo provinciano dos galileus seguindo a cauda do seu mestre. Embora contagiado por aquela alegria infantil, Jesus mostrava-se apreensivo, sentindo-se algo responsável pelo culto muito pessoal que lhe devotavam seus seguidores, mas absolutamente contrário à sua consciência espiritual. A caravana chegou às portas de Jerusalém e ali estacou de modo triunfal. Muitos dos seus participantes já haviam seguido à frente, a fim de prepararem uma recepção das mais festivas e contagiantes aos jerusalemitas, sempre tão indiferentes aos valores da Galiléia. O Mestre Jesus não pôde fugir àquela onda de vibração efusiva que o envolveu e, ereto e majestoso, atravessou a porta áurea da cidade. Mas o seu espanto foi imensurável, quando as mulheres e crianças lhe atiraram flores e o saudaram com ramos de oliveira e palmeiras, enquanto os homens tiravam suas túnicas e as colocavam no chão para ele passar. Surpreso e apreensivo, pisava as pétalas de flores e as túnicas dos seus admiradores, estendidas a seus pés, sob os gritos de hosanas e aclamações ao Rei de Israel e ao Filho de Deus. Aliás, Jesus não penetrou em Jerusalém montado num burrico ou qualquer jumento, conforme diz a tradição religiosa e assim prediz o Velho Testamento, pois desde Betânia todos marchavam a pé, num crescente júbilo emocional. Evidentemente, ninguém estenderia suas túnicas para serem pisadas por um burrico, mas assim o fizeram para a passagem do mestre Galileu.
As ruas da cidade estavam apinhadas dos tipos mais exóticos e das raças mais diversas recém-chegados de todas as partes da Judéia e de outros países distantes, para assistirem às festividades da Páscoa. Ali se viam mercadores judeus de Alexandria, com barretes de veludo vermelho, túnica e saia até os pés, de Cesareia, Antioquia, Arábia e até do norte da África, judeus da Abissínia, de pés descalços e vestidos de um só pano branco, do Reno, com armaduras medievais, da Grécia, com vestes de lã, ricos pelos e cabelos crespos enfeitados com fitas douradas ou ramos de louro, do oeste ibenoso, trajando casacos espessos, do deserto, cobertos com pele de camelo ou de leão. Havia homens e mulheres pobres, quase desnudos, a ombrear sob gestos de repulsa com hebreus ricos, que resplandeciam em seus vultosos anéis e colares, vestidos com finos linhos de Sidom e ricas faixas de púrpura de Tiro. No meio daquela gente, de vez em quando, brilhavam os capacetes e as armaduras dos romanos ostensivos, que passavam em grupos, batendo nas pedras os tacões das botas ferradas. Cães de todos os tipos ladravam, perseguiam-se e farejavam entre mantas de carne seca e peixe desfibrado. Os burricos e jumentos, inquietos pelo enxame de moscas atraídas pelos boiões de mel de figo, batiam os cascos no calçamento. A multidão suave e cheirava mal, pois a cidade estava sujíssima e não havia tempo para uma limpeza correta. Frutos e legumes podres, esmagados 1000 vezes, multiplicavam-se pelas calçadas ou se misturavam estrume dos asnos e camelos. Estrugiam pregões e os vendeiros berravam, ofertando suas mercadorias aos forasteiros, numa competição rixenta e feroz, que exigia a intervenção das patrulhas de soldados romanos. Jesus e os galileus que o seguiam, eufóricos e convictos de que toda aquela gente formigante estaria comungando com os seus objetivos messiânicos, entraram pela Rua das Especiarias, onde, numa gritaria infernal, judeus se serviam de pequenos moinhos e pedras polidas, esmagando sementes picantes e odorantes, moendo cominho romano e armênio, pimenta da Índia, preta e aromática, noz do Egito e da Arábia e raízes provindas de todas as partes da Palestina. O populacho, surpreso, recuava dando passagem àquela procissão intempestiva de criaturas mal vestidas e empoeiradas, que faziam um enorme alarido em torno do seu mestre e o festejavam com folhas de palmeiras. Os forasteiros mostraram-se algo admirados, certos de se tratar de alguma cerimônia regional ou talvez grupos de participantes das festividades da Páscoa, que chegavam eufóricos à ruidosa capital da Judéia. Mas os cidadãos jerusalemitas riam e divertiam-se gostosamente ao reconhecerem os galileus metidos em alguma aventura provinciana. Enquanto o turbilhão passava, custando a findar, espremido nas ruas estreitas da cidade, quase fazendo desabar todos, esteios, boiões e bilhas, caixas e fardos, os vendeiros pulavam balcões, mesas e estrados berrando protestos e insultos, a fim de garantir suas mercadorias expostas de modo a atrair fregueses. Mas os galileus passavam ruidosos, felizes e ingênuos, apanhando tamaras, ameixas, figos ou beliscando cachos de uvas, deixando quase loucos de raiva os judeus dos bazares e quitandas. Os que iam à frente, em torno de Jesus, abriam alas forcejando entre a multidão acotovelada no meio da rua esparramada debaixo dos alpendres, toldos de interior das lojas, e que se chocava com a mole de galileus ruidosos e mais numerosa, que vinha à retaguarda, num crescendo de avalanche. Tanto os que chegavam, como os que ali se achavam, espremiam-se entre os beirais, esteios e toldos das lojas. Outros grupos, fazendo prodígios para não pisotearem cestos de frutas e legumes, não derrubarem caixas, fardos e pilhas de comestíveis, e acolá, monte de gente empurrada para as vielas mais despovoadas. Depois da gritaria ensurdecedora, das pragas,
insultos e lamentos do turbilhão produzido pela passagem dos seguidores de Jesus em marcha vigorosa. Centenas de braços ficavam à retaguarda, sacudindo-se em ameaças, enquanto os galileus desapareciam na primeira curva da rua, xingados, empurrados, amarfanhados e alguns mal se refazendo dos socos e bofetadas dos vendeiros mais furiosos. Atravessando então a Rua dos Tecelões, e ainda derribando tapetes, peças de tecidos e rompendo as frágeis armações dos mostruários, a turba da Galileia desviou-se da Rua dos Ourives e orientou-se para a Cidade Alta, partindo para a zona aristocrática, a fim de alcançar a ponte que desembocava na Praça do Templo. Pergunta: mas a recepção tão festiva Jesus não se findou logo à entrada da cidade, como supunhamos, mediante a narrativa dos evangelhos? Ramatiz, conforme diz o próprio Evangelho Mateus, no capítulo 21, versículos 10 e 12, o caso sucedeu assim, e quando entrou em Jerusalém se alterou toda a cidade, e entrou Jesus no templo de Deus, e lançava fora todos os que vendiam e compravam no templo, e pôs por terra as mesas dos banqueiros, e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que implica dizer que o mestre Galileu e a turba de seus seguidores chegaram até o templo e o fizeram com certa bulha. Realmente, depois de percorrer as ruas principais da cidade, a procissão bulhenta desembocou no bairro onde se erguia o suntuoso palácio de Herodes, esculpido sobre grandiosas colunas coríntias e servindo na época como local da administração do governo de Pôncio Pilatos, enquanto, à esquerda, destacava-se o Tribunal de Justiça dos Judeus, o Senado, o mais conhecido historicamente como Sinédron ou Sanhedrin. Entre gritos e vivas cada vez mais fortes e estridentes, depois de transposta a ponte que ligava a Cidade Alta àquela zona, os galileus desembocaram junto à porta principal do templo, enorme e vasta, que se abria para o primeiro pátio, denominando Pátio dos Gentios, onde era permitida a frequência de quaisquer criaturas, inclusive os próprios romanos. Jesus fez menção de sustar aquela marcha cada vez mais tensa e já indisciplinada, resolvido a dispersar os galileus de qualquer modo e deixá-los à vontade, convicto de que ali devia terminar aquele espetáculo ostensivo que ele mesmo não desejara, mas se vira impotente para impedi-lo. Os galileus deviam se dar por satisfeitos em se dispersarem para as festividades da Páscoa, preparando-se para as pregações do Evangelho, que seriam efetuadas na semana vindoura. À sua frente surgiu a mais fabulosa atividade da vida dos judeus, como era o comércio religioso oficializado pelo sumo sacerdócio, onde se acumulava incalculável massa de criaturas representativa de todas as profissões, raças, cultura e posição social da Judéia. No Pátio dos Gentios, debaixo de formosos alpendres sustidos por ricas colunas coríntias, sobre o mosaico encerado e colorido, a sombra refrescante de corredores suntuosos, e ainda sobre as lajes aquecidas a descoberto, Jesus vislumbrou um mar de cabeças humanas distribuídas por tendas, balcões, mesas, estrados, toldos e cadeiras, onde se destacava a resplandecência dos mostruários de pedras preciosas, moedas de ouro e de prata, estatuetas finíssimas do mais fino lavor, tudo conjugado à prodigalidade de flores policrômicas e plantas odoríferas de todos os hortos da Judéia. Sentados em suas cadeiras e abrigados sob pequenos toldos improvisados, centenas de judeus alardeavam as qualidades e a doçura de milhares de pombas provindas dos lugares mais pitorescos do mundo. Era o entardecer, o sol já se punha no oeste da cidade, pois somente alguns dos seus raios purpurinos dardejavam sobre aquele vasto formigueiro humano e faziam faiscar tudo que era polido e brilhante. Quando o vento soprava forte, então, o aroma das flores e das plantas odoríferas fugia pela imensa porta do Pátio dos Gentios. Mas Jesus fez um gesto de desagrado ao sentir o cheiro desagradável do sangue fresco dos animais sacrificados, a escorrer através de valas que desciam até a cidade baixa, para o vale de Inom,
E depois se juntavam às águas do Siloé, costeando as muralhas e o sopé do Horto das Oliveiras. Às margens do rio Siloé, no vale de Cedron, uma fantasmagórica multidão de maltrapilhos, aleijados, famintos, escórias da cidade, lutava por alguns resíduos que sobejavam da lavagem dos couros dos animais sacrificados no templo. Jesus mal se absorvera naquele espetáculo empolgante de cintilações e falsidades, de luxo e miséria, especulações e cupidez, quando se deu conta de que ele e seu grupo de discípulos mais chegados estavam sendo empurrados para dentro do pátio do templo, pressionados fortemente pelos demais companheiros que vinham à retaguarda, desciam a ponte